Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar então, hoje a gente começa o capítulo 31 sobre magnetismo. Terminamos então a eletrodinâmica, passamos para o eletromag, mas vamos começar falando sobre o magnetismo, suas primeiras características aí para a gente entender depois a relação de eletricidade com o magnetismo. Então hoje vai ser uma aula mais introdutória, para a gente conhecer um pouquinho do que é o magnetismo, como as coisas funcionam no ímã. E inclusive esse capítulo aqui ele vai ser objeto de estudo da nossa P3 e nós vamos fazer uma avaliação diferenciada, tá? Então eu já quero combinar com vocês, para vocês ir pensando no que vocês vão fazer, porque vai ser um trabalho, vai ser livre para vocês escolherem o que vocês quiserem apresentar. E, claro, depois eu vou passar os critérios direitinho. Provavelmente vou fazer uma avaliação de criatividade, onde vocês vão relacionar os conceitos do magnetismo, tá, com o trabalho que vocês vão apresentar. Pode ser uma experiência, pode ser uma simulação, tá? Pode ser uma apresentação também prática, pode ser uma apresentação teórica, não tem problema nenhum. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, inclusive vou falar com vocês, trocar algumas ideias na tutoria também, tá? Então, gente, o magnetismo, ele é algo muito antigo, né? Muito antigo, assim como a eletricidade, lá em 600 anos antes de Cristo, quando Tales de Mileto descobriu, que a gente já estudou lá na eletrostática, né? O atrito, lembra? Que as coisas atritavam e depois as coisas tinham uma certa atração ou repulsão. O magnetismo também surgiu mais ou menos a descoberta na mesma época, porém com uma visão um pouco diferente. As pedras, os ímãs, na verdade é um elemento, é um mineral, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que é a chamada magnetita. Tá? O nome, gente, a origem do nome vem da região, tá? Que ela era muito abundante numa região da Grécia chamada Magnésia. E isso aqui é um óxido de ferro, tá? É um mineral chamado óxido de ferro e ele é um imã natural. Então, nessa época, inclusive Tales de Mileto, quando eles aproximavam as pedras, que elas se repeliam ou elas se atraíam, eles achavam, né, que eles idealizavam, na verdade, que as pedras, os minerais, eles tinham alma própria. Então era algo meio místico, assim, né? E na China antiga também eles usavam muito para... aqui tem uma foto, inclusive, do tabuleiro, para fazer adivinhações. Então ele era muito utilizado com esse olhar assim, místico. Essa colher aqui que vocês estão vendo, ó, ela era feita desse elemento, desse mineral, tá? Aqui ele conta sobre esse tabuleiro chinês de adivinhação, mas tem uma história também que conta que eles colocavam, eles pegavam uma tigela, assim, um barril, um recipiente, enchiam de água e colocavam essa colher é feita desse elemento, colocavam essa colher em cima da água, mas por baixo eles colocavam algo que não deixassem a colher afundar. Eles usavam aquele material de rolha, a cortiça, né? Então eles colocavam algo semelhante assim, que mantivessem ali a colher sobre a água. E aí eles iam lá e mexiam um pouquinho na colher assim, e ficavam observando, e eles percebiam que a colher, ela dava uma mexida e sempre voltava para o mesmo lugar, ela sempre apontava para o mesmo lugar. Então era algo muito curioso, por isso que eles relacionavam aí com essa questão mística, né? E na verdade já eram os polos do ímã, né? Se alinhando. Então, gente, o magnetismo ele ficou sem aplicação durante muito tempo, tá? Aí foi só no século XI que foi inventada a bússola, pelos chineses também, né? Que a bússola, a gente sabe que ela é feita com ímã, né? E depois, em 1600, William Gilbert, que é um inglês,
ele fez os estudos a respeito do magnetismo e publicou, né, teve o seu primeiro estudo, publicou no livro chamado The Magnet. Tá? Até conta aqui, ó, no material de vocês. E aqui ele fala sobre algumas propriedades, tá? Do magnetismo, dos ímãs. E essas propriedades, né, algumas delas nós vamos estudar nessa primeira parte introdutória. E que a gente conhece, né? Até hoje, a gente sabe, vocês devem conhecer um ímã. A prof não tem nenhum ímã aqui, nem de geladeira, gente. Não tem um ímã para mostrar para vocês, mas a gente sabe que dois ímãs, ou eles se atraem, ou eles se repelem. Eles têm dois polos, assim como nas cargas elétricas, lembra? Que dois positivos se repelem, dois negativos se repelem, positivo com negativo se atraem. No ímã é a mesma coisa. Porém, no ímã a gente chama de polo sul e polo norte. Então, sempre que um polo sul tiver com o polo norte, eles vão se atrair. Polo sul com polo sul, depois a gente vai ver com mais detalhes ali nos desenhos, tá? Mas são os chamados de polos, né? Então, todo ímã tem dois polos. E outra propriedade também do ímã, que a gente vai ver aqui, é que eles são inseparáveis, tá? Os polos, eles são inseparáveis. O que isso quer dizer? Que sempre que a gente quebrar um ímã, depois a gente vai ver aqui as fotinhos, eu vou explicar melhor, tá? Sempre vai haver um polo sul e um polo norte. Essas são propriedades que a gente vai estudar, tá? Não existe, gente, na natureza, o que a gente chama de monopolo, tá, magnético. Ou seja, um ímã com um polo só polo sul ou só polo norte. Não existe, tá? Sempre que o ímã for dividido, seus polos também, a gente vai entender por quê. Então, gente, como é que um ímã... Por que o ímã é um ímã, tá? Por que elementos naturais são ímãs? Por que elementos como ferro são atraídos pelo ímã com muita facilidade? Podem ser imantados também, podem se tornar um ímã temporariamente. Por que tem elementos que a gente aproxima o ímã e ele não atrai ou não repele? Então eu vou tentar explicar para vocês aqui, para vocês terem essa compreensão e diferenciar os tipos de materiais, porque eu acho que isso, antes da gente entrar aqui nessa parte, ó, vocês vão fazer o estudo até aqui, né? Até a página 13, ó. Depois a gente já começa na parte do campo magnético. Então, antes da gente entrar na parte do campo magnético, é bem importante a gente entender essa diferença entre os materiais, tá? Que são os chamados materiais ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos, tá? Olha só. Gente, aqui tem duas figuras, ó, de um material que pode ser considerado aqui um ferro, tá? E aqui ele é considerado um ímã. Essas flechinhas, para vocês entenderem, os próprios átomos, gente, eles se comportam como um ímã, tá? A gente chama que é o momento dipolar dos átomos. Por quê? A gente viu lá na eletricidade que um elétron se movimenta, né? Um elétron, ele se movimenta. O próprio movimento dos elétrons gera um campo magnético. Então, vamos pensar num ímã, vamos pensar num pedaço de ferro, vamos pensar num ímã. Essas flechinhas é como se fosse um vetor resultante do campo elétrico formado pelos elétrons, tá? Então, imagine que tem milhões e milhões e milhões de elétrons, todos eles numa direção diferente, gerando um campo elétrico, tá? Para uma direção diferente. Esse pedacinho do ferro aqui, ó, esse pedacinho aqui, o campo elétrico resultante ficou com o sentido para cá, tá? Direção e sentido, ó. Esse pedacinho do ferro ficou com uma direção para lá. Tá vendo? Ó, um para cima, outro para baixo. Cada pedaço do ferro tem uma direção e um sentido,
Ó, diferente. A gente diz que isso aqui é um domínio magnético, tá, gente? É uma região, o que é domínio magnético, tá? É uma região onde os campos magnéticos de cada átomo, ó, se alinham numa direção e num sentido resultante. Então, na barra de ferro, todas essas regiões, ó, cada regiãozinha, cada pedacinho aqui, ó, tá vendo? Todas essas regiões, elas se anulam. Ó, se tu fizer uma com a outra e somar, todos esses vetores aqui, eles vão se anular, tá? Então, a resultante, a gente diz que a resultante nesse caso é zero. No ímã, gente, veja esse desenho aqui, ó, eles se somam. Todos os vetores, ó, estão alinhados na mesma direção e no mesmo sentido. Então, isso é o que diferencia um elemento que é ímã para um elemento que não é ímã. Tá? Só para vocês entenderem assim, essa parte mais conceitual, assim, tá? E aí, a gente vai entender um pouquinho sobre os materiais, então, que podem ser imantados e os que não podem. Por que alguns elementos são atraídos ou repelidos pelo ímã e outros não? Como é o fato do ferro, o níquel, o cobalto, que são elementos considerados ferromagnéticos, tá? Então, olha só, eu preparei aqui para vocês entenderem a diferença de um para o outro, tá? Ó, aqui tem o ferro, o cobalto e o níquel, que são os três elementos, tá? Considerados ferromagnéticos. Então, todos os elementos formados ou ligas metálicas, tá? Que tem esses elementos na sua composição, são atraídos ou repelidos pelo ímã. Imaginem aqui, ó, cada pedacinho, ó, do ferro é como se fosse um pequeno ímã, tá vendo? Ó, com as suas direções e sentidos totalmente aleatórios, totalmente desalinhados, tá vendo? Ó. Então, aqueles vetores que a gente viu lá, é basicamente representado assim, ó, como pequenos ímãs. E aí, quando eles são aproximados, quando eu aproximo um ferro de um ímã, olha o que acontece. O campo magnético, as linhas de campo, tá, fazem com que os dipolos, ó, fiquem alinhados, fiquem orientados, tá vendo? Todos eles ficam apontando para a mesma direção, no mesmo sentido. Então, se tu aproximar um pedaço de ímã aqui, ó, com a parte norte, ele vai ficar com a parte sul, ó, virada para cá e a parte norte virada para lá. Se eu pegasse um ímã e fizesse ao contrário, colocasse a parte sul aqui e a parte norte lá, isso aqui ia ser o contrário. A parte sul ia ficar virada para esquerda e a parte norte ia ficar virada para a direita, tá? Isso é o que acontece nos materiais ferromagnéticos. Esses domínios magnéticos, eles ficam alinhados. Diferente, tá? Diferente dos materiais paramagnéticos e diamagnéticos. Porque, olha só, os paramagnéticos, alguns exemplos, tá? Hematita, magnésia, lítio, tem também o alumínio, tá? Que são considerados paramagnéticos. Os diamagnéticos, a prata, o ouro, o cobre, ó, o diamante. Qual é a diferença de um para o outro, tá? Coloquei aqui para vocês entenderem, ó. Então, enquanto os ferromagnéticos eles se alinham e ficam todos orientados para o mesmo lugar, os paramagnéticos eles têm um leve alinhamento, tá? Só que é um alinhamento muito fraco, tá? É quase que não dá para notar. Se tu, por exemplo, pegar um pedaço de alumínio, quem nunca brincou com um pedaço de alumínio e um ímã, tá? Existe atração ali, existe, mas, gente, é muito pequena. É muito pequena a atração comparado com o ferro, tá? Às vezes a gente nem consegue perceber que tem atração. Então, esses são os paramagnéticos, tá? Os diamagnéticos, eles também sofrem um pequeno alinhamento aqui, ó. Só que sempre no sentido contrário.
Então, enquanto os paramagnéticos eles vão sofrer uma leve atração, os diamagnéticos vão sofrer uma leve repulsão. É quase imperceptível. Então, esses são os considerados paramagnéticos e diamagnéticos. Por isso que quando a gente aproxima um ímã, né, de um elemento desses, quase que a gente não percebe que tem atração ou repulsão. Enquanto o ferro, né, as moedas, né, que a gente, não sei se vocês já brincaram, mas com as moedas, o ímã e as moedas são de níquel, né? Então o níquel ele é fortemente atraído, o níquel, o ferro e o cobalto. E a gente pode imantar também, né? Deixa eu ver aqui no livro de vocês, eu acho que tem a fotinha. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem a atração, né, atraindo os ferros, ó, os preguinhos, os clipes, ó. Tá vendo? E aí tá vendo que um clipe atrai o outro? Ó, um clipe vai puxando o outro. Porque, na verdade, eles acabam se tornando um pequeno ímã. O ferro se torna um pequeno ímã. Quando ele fica muito tempo, né, perto de um ímã, ele tem esse poder de atração. Essa forma de magnetizar Por isso que ele é muito usado depois na eletricidade, né? E, gente, assim, ó, a gente consegue imantar ou também, a gente fala magnetizar ou imantar, e também desmagnetizar. Quando eu magnetizo, tá, um material, eu posso desmagnetizá-lo de duas formas. Ou dando um choque mecânico, né, quebrando, dando porrada mesmo, ou aquecendo. Então, são duas formas da gente desmagnetizar um elemento. Por isso que muitas vezes, não sei se vocês já ouviram dizer que a gente precisa ter um certo cuidado com os ímãs, que não pode deixar cair no chão, que tem que cuidar para não ficar batendo, porque ele vai perdendo mesmo o poder dele. Imagina, todos os domínios magnéticos estão alinhadinhos. Você começa a bater, né, caiu no chão, bate aqui, bate ali, é como se eles ficassem desalinhados, eles vão perdendo um pouco daquele poder que eles têm de atração e de repulsão. Outra forma também é aquecer, né? Se você elevar as temperaturas, as moléculas também elas começam a se desalinhar e a ficar de forma aleatória, tá? E aqui, gente, ó, geralmente é representado, tá, nos desenhos, nas provas, azul e vermelho, ou uma parte escura e uma parte clara, tá? Também. Aqui, então, uma das propriedades, né, que a gente viu que ela tem dois polos e outra propriedade que elas são inseparáveis. O que isso quer dizer, tá? A inseparabilidade dos polos. É o seguinte, se você tem um ímã, olha só, uma parte norte e uma parte sul, a gente sabe que não é bem assim no meio, né? Não é bem assim. Essa parte aqui é formada de vários dipolinhos com norte e sul. Tá? Que nem aquela foto que a gente viu aqui, ó. Essa foto aqui. Um ímã, ó, é formado assim, ó. Com várias partezinhas nortes, com várias partezinhas sul, tá vendo? Ele não é uma parte só um lado norte e um lado sul, como tá aqui na foto, tá? Então, são vários dipolos. No momento em que a gente parte no meio, gente, não vai ficar uma parte norte para um lado e uma parte sul para o outro. Não. Esse pedaço ele vai ser norte e sul. Esse outro pedaço também vai ser norte e sul. Mas veja que se o norte estava para o lado esquerdo, ele vai continuar sendo para o lado esquerdo. Se o sul estava para o lado direito, vai continuar. E se a gente continuar cortando ao meio, ó, quebrando, continua sempre a mesma coisa infinitamente. Se eu tirar uma lasquinha do ímã, essa lasquinha vai ter polo norte e polo sul. Agora veja bem, se eu partir no meio, ó, se eu quebrei no meio esse ímã, o que vai acontecer? Ó? Eu quebrei no meio, eles vão continuar se atraindo, as duas partes, ó, que eu quebrei. Por quê? Porque o lado sul vai ser oposto ao outro lado. Aqui está a definição, ó, de atração e repulsão, ó.
sul com sul e norte com norte se repelem, sul com norte, norte com sul se atraem, assim como nas cargas. E aí, quando eu quebro um ímã, quando eu quebro ao meio, o que vai acontecer? Esses dois pedacinhos quebrados, eles vão sofrer atração, ó. Eles vão sofrer atração, tá? Tem uma coisa curiosa, que eu até tentei buscar uma imagem para mostrar para vocês, mas não encontrei. Deixa eu ver se eu consigo... Não é isso aqui. Ó, essa imagem tá bem grande aqui, ó, para vocês verem. Mas eu queria mostrar o seguinte, se eu passar aqui, ó, eu vou tentar passar com o mouse. Se eu cortar, ao invés de cortar assim, ó, na vertical, eu cortar assim, ó, na horizontal. Ó, se eu cortar assim na horizontal, vai continuar as duas partes, uma para cima e outra para baixo. Será que eles vão continuar sofrendo atração? Aí eles vão sofrer repulsão. Porque a parte norte continua na parte norte, a parte sul continua na parte sul, e a parte de cima que sobrou também, parte sul, parte norte. Então, se vocês tentarem aproximar, eles vão sofrer repulsão, tá? Então, gente, essa é a primeira ideia, tá? A primeira ideia, eu vou deixar vocês investigarem e lerem a respeito dos polos da Terra, tá? E depois a gente até pode discutir essa parte, vou deixar essa discussão para a gente fazer na tutoria. Por que a Terra, então, ela se comporta como um grande ímã, né? E a questão da bússola também, dos polos geográficos. Mas essa é a primeira ideia que eu queria passar para vocês, tá? Dos diferentes tipos de materiais, de algumas propriedades, para a gente começar a se inteirar aí com a questão do magnetismo, tá bom? E espero vocês na tutoria para a gente conversar um pouquinho e trocar algumas ideias também sobre os trabalhos, tá? Um beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.